amigos queridos estão aqui, os amigos que eu vou fazendo pela constância, né? A gente vai voltando, e sempre a oportunidade do trabalho, do conhecimento, que o primeiro a aprender, né, somos nós. Estou falando, os ouvidos não. O primeiro a ouvir que eu estou falando sou eu. Então, assim, é sempre muito bom. O tema de hoje é o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o jugo leve. O título do capítulo é o Cristo Consolador. Né? Aí como é que eu faço? Eu faço assim. Então, nós vamos ler. A parte que nos foi, né, dada para o estudo era bem pequenininho, mas eu fiquei praticamente nas palavras de Jesus, né? Mas no comentário de Kardec também pequeno, acho que Kardec falou assim, Jesus já disse tudo, não tem tanto o que falar, né? Claro que depois tem todo um capítulo, mas essa parte aqui, vocês vão ver que cada palavra está muito bem colocado, tem muito significado em cada palavra que Jesus diz nessa sentença aqui, nessa passagem. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Tá? Simples, né? Bem simples mesmo, é simples mesmo, mas tem muito significado em cada passagemzinha. Pode ficar. Começa com o vinde a mim. Então ele já começa com um convite. Não é uma imposição, não é uma intimação. Jesus nos faz um convite. Vinde a mim. Vinde, olha que interessante. Porque, na verdade, Jesus veio das alturas, nós sabemos, o governador do planeta, traz a mensagem de amor para todos nós, mas quando ele diz vinde, ele está chamando o quê? A nossa responsabilidade no processo de crescimento espiritual, que é o objetivo da vida da gente estar aqui. Então, vinde a mim, ou seja, esse processo que ele está dizendo é que nós temos um momento em que nós temos que ir ao Cristo, ir a Jesus. Então, ele faz a parte dele, aliás, como ele sempre colocou para a gente, né? Porque ele, quando curava, ele dizia, a tua fé te salvou. Então, Jesus sempre deixou muito claro que esse processo de crescimento espiritual, ele era um processo de que ele dava parte dele, o plano espiritual, né? Deus fazia parte dele, e nós tínhamos a nossa parte para fazer. E vinde a mim, esse a mim, eu fiquei pensando muito nesse vinde a mim, porque Jesus, né, os cristãos, são aqueles que aceitam Jesus como a sua referência maior para nós espíritas, que também temos a nossa base no cristianismo, e Jesus é o nosso guia, o nosso modelo. Mas e aqueles que não são cristãos? E aqueles que não seguem a Jesus? Então esse convite não é para quem são nós. Vinde a mim, a ele Jesus. Então quer dizer que esse convite não é para os muçulmanos, não é para as religiões de matrizes africanas. Então esse convite não é para as civilizações indígenas que possuem outros deuses. Será que é isso que Jesus está falando? Como nós sabemos que a mensagem de Jesus, ela era universalizada, ela não era individualizada, ou seja, ela não era para um grupo, ela não era para um povo, tanto que ele fala Pai Nosso, né, para todos. Então a gente sabe que quando ele fala vinde a mim, ele não está falando nele, Jesus, pessoa, mas ele está falando naquilo que ele personificou como pessoa.
pessoa, que é a mensagem dele de amor. Então, na verdade, o vinde a mim, para que a sua mensagem seja entendida de forma universalizada, ele está dizendo, vinde a essa mensagem de amor. Vinde a essa mensagem de amor, que é ele, que é o que ele personificou, a mensagem de amor. E aí a mensagem está universalizada, certo? Eu posso ser muçulmano, se eu pratico o amor, não estou indo a Jesus? Se eu sou de matriz africana e sou uma pessoa acolhedora, amorosa lá, mesmo com as minhas práticas diferentes das cristãs, mas se eu sigo o amor, eu estou indo a esse encontro maior, tá? Mas vamos ver se é isso mesmo, né? Vamos lá. Ele faz um convite e vamos ver quem ele está convidando. As pessoas aflitas e as sobrecarregadas. Vinde a mim, a todos vós que estão aflitos e sobrecarregados. Então, a todos aqueles que estão em sofrimento, que estão em agonia, angústia, desassossego, que são os sinônimos, né? Lá no dicionário para aflitos. Uma indisposição, uma inquietação, um desassossego da alma, inquietações da alma. São esses convidados de Jesus. Só os cristãos? Não tem como a gente pensar, né? É claro que quando ele fala aflito e sobrecarregado, são todos do planetinha Terra, como provas, planeta de provas e expiações. Quem não tem um desassossego, quem não tem uma aflição, quem não tem um problema, quem não tem uma sobrecarga, quem não tem... E isso é independente de condição social, de religiosidade, de escolaridade. Todos nós, faz parte, são as nossas dores da alma, são os nossos desafios existenciais. Todos nós temos. E mesmo aqueles que parecem que não têm, né? A gente olha lá, vê sempre sorrindo, né? Está pensando, está lá, né? Mas a internet, a gente vende felicidade, né? Ninguém ia ter depressão. Hoje eu estou depressiva. Dificilmente, eu acho que se tem alguém é só para contestar. Porque na verdade está todo mundo feliz. Olha onde eu estou, férias. Bom, né? Até bom a gente está mostrando. Mas a gente sabe que aquilo ali é parte da realidade de cada um. Não é um todo. Muitas vezes acabou de postar aquilo ali e já está gritando com o filho, brigando, escutando uma discussão. E é o que tem na nossa família, tem em todas as famílias, né? Então todos nós temos essas nossas dificuldades. Então esse convite dele é um convite direcionado para todos os que estão no planeta. Ele sabe que todos nós carregamos as nossas aflições e temos as nossas sobrecargas. Porque as cargas, eu acho interessante a preocupação de Jesus nas palavras, né? Porque as cargas nós temos, nós trazemos as nossas cargas, as nossas dificuldades, mas ele fala da sobrecarga. Ou seja, a carga que nós trazemos como espírito, que levamos em todas as existências, não é? Os nossos problemas, né? Nossas dificuldades, são o quê? Nossa inveja, nosso orgulho, nosso egoísmo, a nossa possessividade, a nossa usura, todos esses males que mostram ainda como ainda estamos caminhando, né, a passos trôpegos, uns mais lentos, outros mais rápidos na nossa existência, mas ele fala a sobrecarga, além da nossa carga, né, espiritual, existencial, que são as nossas dificuldades enquanto espíritos eternos, de lidar com os desafios da vida, nós ainda temos a sobrecarga. O que é a sobrecarga? Nós temos que lidar com os desafios sociais, não é? Dependendo da tradição, da cultura do país que a gente está ali, a gente tem problemas seríssimos. Nós mulheres, por exemplo, imagine a gente nascer nos países, né, que as mulheres não podem ler, que as mulheres não podem colocar a roupa que ela quer. Imagina que dificuldade. Para outras mulheres nem tanto. Não pensem que todas que estão em países como o Irã e outros matrizes, né, mais conservadoras, não vão pensar que elas são infelizes, não. Ao contrário. Muitas são às vezes felizes, tá?
uma chargezinha que eu acho tão interessante, que mostra uma mulher, né, toda com a burca dela embaixo, e uma outra de biquíni na praia. E ela passa, a moça de burca passa pela mulher da praia, e aí a mulher de burca olha para a de biquíni e fala assim, que sociedade machista. A mulher toda exposta só para agradar o homem. E aí a mulher de biquíni olha para a de burca e diz assim, que sociedade machista, a mulher toda coberta, porque é assim que o homem quer. Então, depende da nossa cultura. E dependendo de como a gente pensa, aquela cultura será um desafio maior ou menor para a gente. Muitas vezes, naquela cultura, a gente tem os mesmos padrões, não vai ser um desafio tão grande. Outros não, aqueles padrões não atendem às nossas necessidades. E a gente vai se revoltar, vai ser horrível, vai ser uma sobrecarga viver naquela cultura, né? Nós temos também as cargas, as sobrecargas, porque já trazemos as nossas, dos desafios familiares, que são aqueles com quem nós convivemos, e aí a gente sabe que não existe o acaso, né? A gente escolhe os nossos amigos, mas não escolhemos os nossos familiares. Isso não é à toa. Cada um de nós está, né, com a família necessária. Eu não gosto de falar que merece, porque não sei porque o merece parece uma punição. Não, necessária. A família que mais Papai do Céu, as leis, perceberam que aquela família que vai permitir o nosso crescimento espiritual. Quanto mais a gente entende isso, menos pesado parece aquela sobrecarga, né? Que isso a gente vai ver depois, que é o que Jesus suaviza o nosso fardo. Então nós temos as sobrecargas sociais, né? E todas as profissionais, dependendo do país que a gente está, olha as dificuldades, né? Às vezes você quer ir para uma profissão e vai para outra, enfim, são muitas. E aí Jesus promete, Ele quer chamar todos nós sobrecarregados, além da nossa carga, sobrecarga, quer dizer, eu estou com todos esses desafios existenciais, mas eu não sei como lidar. Tudo parece pesado demais. E aí, para as pessoas aflitas e sobrecarregadas, que é todo, né, um planetinha, geralmente nós temos dois caminhos, ou desistir ou persistir, enfrentando esses desafios. Aqueles que escolhem a desistência, a gente tem desde os casos diretos de suicídio, que é uma forma de eu não querer lidar com aquela realidade que eu não consigo me identificar, não consigo ver que tenho possibilidades para transformar, como os suicídios indiretos, que é uma forma indireta da pessoa se evadir daquela realidade, que pode ser desde as drogas ilícitas, mais pesadas, né, em que a pessoa vive, às vezes a gente vê, né, na rua, às vezes até a gente vê Cracolândia e tantos outros, que é uma forma de suicídio, porque é uma forma de você tentar fugir da realidade que está. A pessoa vive praticamente num estado de inconsciência, né, no sentido de estar evadindo, não estar enfrentando seus problemas. Até as chamadas drogas lícitas, mas não falo do beber socialmente, mas quando você realmente se aliena da realidade, né? Nós sabemos que pessoas que não conseguem viver, o corpo já não consegue mais viver sem o álcool percorrendo o seu organismo. Então também é uma forma de você desistir de enfrentar os desafios que a vida está lhe dando. E o persistir, então ou você desiste, e aí você tem outras formas, ou você persiste, ou seja, você percebe que tem condições de lidar. Só que esse perceber, esse persistir, não é tão fácil assim, não é? Porque nem sempre a gente consegue identificar nas situações da vida como presentes da vida para nós. Claro que eu não vou perceber, né? Às vezes a perda entre aspas, nunca é perda de um filho, né? Não é perda, a gente sabe, nós como espíritas, que é apenas um até logo, a gente vai estar sempre em contato, mas
nós ainda materializados, nosso amor possessivo, ainda entendemos como perda, né? Muitas vezes, o desemprego, de uma forma demorada. Como é que você vai lidar com aquela situação? Você tem contas para pagar, uma doença ou de cura difícil, ou demorada, que, enfim, atinge toda a família. Como é que você vai lidar com essas situações? São dificuldades que a vida... Como é que eu vou persistir? Então, a maneira como nós persistimos, muitas vezes, a gente continua na ansiedade, mas com casos de depressão, de tristeza, de revolta, enfim. E aí Jesus vem dizer assim, eu posso aliviar essa sua carga. Oh, que convite bom. É irrecusável, não é não? É irrecusável. Eu estou passando por um sofrimento enorme e Jesus está dizendo que Ele pode me aliviar. Mas olha só o convite. Vinde a mim. Então, que eu vos... vamos lá, que bastante, né? E eu vos aliviarei. Aí, vocês conhecem aquela... Alguns dizem que não é dele. Isaac Newton, que ele diz assim, se eu conseguir enxergar mais longe, é porque subi ombros de gigantes. Alguns dizem que não é dele, mas não é de WhatsApp não, já vi em livro mesmo. Mas outros já dizem, isso não é dele, ele tirou de não sei quem, enfim. Mas o que eu li e que muitos comentam é que é dele. O mais importante é a ideia que ele quer passar. Um homem de ciência, para enxergar mais longe, ele precisa subir em ombros de gigantes. Ou seja, ele precisa de outras pessoas para poder enxergar mais longe. Se Isaac Newton precisa, imagina a gente, né? Então, fui pedir socorro lá, Joana de Ângeles, para ajudar. Vamos lá? Pode ir. Aí, a Joana de Ângeles, para falar desse alívio que Jesus promete para a gente, ela vai dizer o seguinte. Alguém quer ler? Ele nunca se apresentou como solucionador de problema. Antes, invitou a todos a fazerem a sua parte, a se responsabilizar por seus próprios deveres, tornando-se o educador que sempre fez compreender, nunca transferindo a responsabilidade que a cada qual pertence, como mecanismos falsos para atrair ou gerar proselitismo em torno de uma pessoa. Olha só. Jesus diz assim, e eu vos aliviarei. Olha o verbo que ele usa, aliviar. Ele diz, eu vos curarei. Eu vos salvarei. Eu vos isentarei. Aliviar. E aí a Joana diz, ele não se apresenta como um solucionador de problemas, porque o problema, ele é necessário, a gente vê que não é mais pecado, não é punição. Como é que a gente vê os desafios da vida? Como oportunidades de crescimento. Nós sabemos, né, a questão 3.2 lá do livro dos Espíritos, que todo mundo já sabe, né, qual o sentido, né, da vida, a importância de nós estarmos aqui, qual é? É de nós passarmos pelas provas, pelas expiações, para a gente ter o nosso crescimento. Então, os problemas, essa ressignificação da palavra problema que o Espiritismo traz, não é mais algo que eu tenho que passar, que é o meu karma, que é a minha punição, que é o pecado de Adão e Eva, que eu estou aqui. Não! Cada desafio, cada problema, mesmo que tenha sido eu, espírito causador em existência passadas, é sempre oportunidade de crescimento. Por isso que ele não vai tirar. Não é que ele não tenha pena de nós, não tenha compaixão. É porque ele sabe que aquela é a nossa oportunidade de progresso. Então ele não vai se apresentar, olha, vou chegar aqui e acabou tudo. Por isso que quando ele curava, ele dizia, a tua fé te salvou. Querendo dizer que naquele processo de cura, ele fazia parte dele, mas o outro, com a sua fé, tinha crescido tanto, tinha desenvolvido tanto o seu potencial interior, que aquela cura estava sendo possível. Aprendei de mim, que sou brando e humilde. Aprendei. Eu falei que cada palavra está bem colocada, né?
Olha só, quando ele fala aprendei, ele está dizendo para nós qual é a nossa relação com ele. Qual é? De aprendizes. Então, tudo que Jesus falar, seja de amor, de paciência, de tolerância, de perdão, eu tenho que me ver sempre como alguém, ele, mestre, propondo a nós, alunos, um grande aprendizado. Eu não preciso ficar me culpando se eu não consigo ainda ter o amor de Francisco de Assis ou de Chico Xavier, que está tão próximo da gente. Ele sabe que somos aprendizes. Aprendei. Eu sei que vocês são aprendizes. Então, eu sabe também que cada um está num estágio de aprendizado diferente. E ele respeita isso. Né? Ele respeita essa questão desse aprendizado. Então, aprendei de mim. Então, que ele vai propor daqui em diante que a gente entenda que é um aprendizado, é uma construção interna que nós vamos fazer. Aí ele diz, e ele explica, aprendei de mim, aí a gente já viu de mim, ou seja, aprendei com a minha mensagem de amor. Aprenda com o que eu vi, eu sou o amor, eu sou a personificação do amor. E é muito importante, porque Jesus, na verdade, ele não veio dizer nada de novo. O que tem de novo em Jesus, ele ter vivido. Até a célebre frase de Jesus, né? Amar o próximo como a ti mesmo, na verdade já se encontra em Levíticos. Aliás, Jesus citava muitos profetas, usando o Antigo Testamento. Essa frase não é inovadora de Jesus. Ele, como se encontra em outras religiões, de forma diferente. A diferença de Jesus é que ele vive o amor. Ele vive esse afeto. Então ele explica, aprender com o amor, porque sou brando e humilde. Esse humilde era para estar lá. Aí eu não sei se fui eu, se foram os gatos. Eu estou com 2 gatos, quando eu vi já pisaram lá, e eu não vi, quando eu vejo já está no perfil do meu marido, então eu não sei se foi eu, sou eu. Agora é bom que eu tenho os gatos no aqui, né? Vamos lá, por favor. Brando, né? Isso tem a ver com brando. Aprendei de mim que sou brando. Brandura, que é ser amável, ser cordial, ser gentil. É a condição de quem só age pela brandura, pela docilidade, pela sensibilidade, pela afabilidade. Então, aprender com Jesus, antes de tudo, quando Jesus explica por que sou brando e humilde, ele está dizendo, porque esse é o lado, esse é a bandeira de nós, né? Daquele que quer aprender com Jesus. Antes de tudo, é ser brando. Não existe o aprendizado do amor que seja pela violência. Não tem. Mas olha como é que eu disse as palavras dele, né? Tudo colocadinho. O que ele falou? Aprendei. Porque a gente tem que tomar muito cuidado. Até que me chamou a atenção para isso, foi uma palestra que eu vi do Gonçalo Kingsley. Mais ou menos esse o sobrenome dele. Ele até que chamou a atenção para isso numa palestra de outro tema. Que ele falou o seguinte, no século III viveu um filósofo cristão chamado Manes, ou em grego Maniqueu. Que a filosofia dele era o seguinte, né? A visão dele de mundo era que o mundo era separado em bem, mal, certo, errado, Deus, diabo, heróis, mocinhos, que é daí que vem a origem da palavra maniqueísta. Eu tenho uma visão maniqueísta da vida toda vez que eu vejo a vida de uma forma binária. Luz, sombra. Aí ele diz assim, eu achei sensacional. Gente, mas isso era muito bom para o século III, só que a gente está no século XXI tendo uma visão assim ainda. Aqui está o bom, lá está o mal. Aqui estão os amigos, lá está o inimigo. Aqui estão os heróis, lá estão os mocinhos. E a gente sempre está do lado certo. Então, o primeiro perigo é que a gente está sempre se colocando no lugar. A gente acha sempre que está no lugar dos heróis, dos mocinhos, do lado certo. Então, essa visão é muito complicada. Por quê?
Porque nós sabemos, até porque se nós estamos como espíritos eternos, em processo de aprendizado, será que existe todo mundo, alguma pessoa totalmente má e outra totalmente boa, uma totalmente errada, uma totalmente certa? Nós somos seres, no nosso aprendizado de vida, multifacetados, com múltiplos potenciais. Então, naturalmente, todos nós, no século XXI, já temos a luz e a sombra dentro de nós. Temos a sombra porque carregamos toda uma carga, olha a carga, do nosso primarismo, ou seja, dos nossos impulsos instintivos ainda, que a gente não conseguiu solucionar ainda, mas já trazemos a luz. Então, na verdade, ele diz, para o século XXI, a gente está dividindo a humanidade em amigos e inimigos, né? Quem está no lugar da sombra e quem está na luz, quem é certo e quem é errado. É muito complicado, porque a gente tem que olhar as pessoas naquilo que ela tem para contribuir no momento. Mas eu sempre olhando que cada um tem um potencial. Quando eu vejo a pessoa, assim eu vejo ela na sua riqueza de manifestação. Porque senão eu não vejo a pessoa na sua riqueza de manifestação, né? Que ela é enquanto uma criatura, enquanto essência divina. Eu vejo ela daquilo que eu só consigo ver. Ou ela tá, eu penso que a máquina tem que ficar aqui. O Marco, eu acho que não tem. A máquina, não tem nem papo do Marco. Não pensa, vem com a pessoa para botar a máquina naquele lugar. Olha, eu deixo de ter contato com uma pessoa. Eu deixo de entender toda a riqueza que ela pode me apresentar, me proporcionar. Mesmo só sobre máquina que a gente desconta. Mas quantas outras coisas eu não posso aprender? Porque não existe ninguém que não tenha alguma coisa que a gente possa ensinar. Até com o erro. Kardec é maravilhoso nisso. Revista Espírita. Quando se apresenta o Espírito Baltazar. Eu adoro esse espírito. É o espírito, eu acho que é o espírito de um gastrônomo. É um espírito que quando ele chega, ele diz, viva a boa mesa, viva o vinho, viva a lagosta. E ele é um espírito totalmente ligado aos prazeres da mesa. Quando ele acaba a sessão de conversa com o Kardec, ele diz que ele vai procurar uma feira onde ele possa ter uns apetites, algumas coisas que ele possa comer. Quando ele retorna numa segunda sessão, ele diz, mas vocês não têm um chazinho, um cafezinho? Ele é muito parecido com a gente. Mas olha que interessante. Kardec não dispensa, dizendo assim, é um espírito apegado à matéria. O que nós vamos aprender com ele? Kardec não. Kardec diz, nós podemos ter, ao estudar esse espírito, um estudo sério. Porque nós, e começa a perguntar para ele, mas você sente a desejo ou a necessidade de comer? O que você sente? Quando você sente que tem vontade, você sente, é como se fosse um aroma, mas você tem estômago? Kardec tira sérios ensinamentos de um espírito que, se Kardec fosse, ou é espírito superior ou não é, ou ele é bom ou ele não é, ou ele é certo ou ele não é, ou ele é escolarizado ou ele não é, ou ele é sábio ou ele não é. Se ele tivesse essa visão maniqueísta, querendo lagosta, está desencarnado, isso é miséria. Mas Kardec não faz isso. Kardec vê naquele espírito, ainda apegado à matéria, alguém, na sua pujança ainda de alguém ligado aos prazeres da mesa, um ensinamento. Mesmo que ele não soubesse dar os ensinamentos de um Santo Agostinho,